Muito bem, na aula de hoje, aula número 4 sobre o verbo to be, nós vamos ver como formamos perguntas que a resposta não vai ser só sim ou não, como nós vimos no último vídeo. Então, se você ainda não assistiu os 3 primeiros vídeos da série sobre o verbo to be, é bom assistir para que você esteja em dia com o conteúdo. Lá no primeiro vídeo, nós vimos como é que usamos o verbo to be em frases afirmativas. Nós vimos que o verbo to be significa a mesma coisa que em português o verbo ser e o verbo estar. Os dois verbos do português, tanto ser quanto estar, em inglês vão ser o verbo to be. Vimos também que o verbo to be tem uma forma de utilizar diferente do português, em que nós traduzimos, de várias formas diferentes, conjugamos o verbo de várias formas diferentes. Em inglês, nós temos apenas 3 formas para o verbo be: am, is ou are. Ao invés de tradução, nós vamos aprender a utilizar a partir dos pares. Nós vimos que o sujeito eu, que em inglês é I, utiliza o verbo am e vai simbolizar eu sou ou eu estou. Então, o parzinho que nós formamos foi I am. Com you, we ou they, nós usamos o verbo are. Então, nós somos, nós estamos, você é, você está, vocês são, vocês estão, eles são ou eles estão. Em inglês, o verbo vai ser are. You are, we are ou they are. Para ele é ou ele está, em inglês, o verbo vai ser is. E aí nós podemos formar os pares. He is, quando eu estou falando de um homem. She is, quando eu estou falando de uma mulher. Ou it is, quando eu estou falando de algo que pode ser ele ou ela, sem ser uma pessoa. Isso tudo nós vimos no vídeo 1 sobre o verbo to be, na afirmativa. Nós já vimos a negativa, para dizer ele não é, ela não é. E nós vimos no último vídeo como que formamos perguntas. Só que aquelas perguntas eram perguntas fechadas, perguntas que a gente só tinha como opção de resposta, sim ou não. Nesse vídeo, nós vamos ver como é que nós fazemos perguntas abertas, perguntas em que eu quero saber uma informação. Você vai ter que formar uma frase para me dar essa resposta. Não vai ser apenas sim ou não. Então, para isso, nós vamos usar o verbo to be junto de question words. Question words seriam essas palavrinhas que nós usamos no sentido de qual, como, quem, quando. São muito importantes. Nós precisamos saber essas perguntas para a gente se comunicar em inglês, para que a gente possa entender o que a pessoa está perguntando, ou que a gente possa perguntar aquilo que realmente a gente precisa. Aqui nós temos um exemplo. Who is Carlos? He is a new boy at school. Who significa quem. Quem é o Carlos? Ele é um novo menino que tem na escola. Então, he is. Quando eu perguntei sobre Carlos, eu usei o verbo is. Aqui eu abreviei, mas é o verbo is que está ali. Quem é? Ok? Então, vamos lá. Vamos verificar como é que fica dentro de outras opções de pergunta. Eu vou utilizar sempre a frase, ela vai ficar montada nessa forma, tá? Nessa ordem. Primeiramente, a gente vai usar uma question word. Quem, o que, quando. Em seguida, nós vamos usar o verbo to be que combinar com o sujeito da frase que vai vir em seguida. O sujeito vai vir depois. Então, aqui o verbo vai ser am, is ou are. Aquilo que formar o par correto com o sujeito que vai vir em seguida. Na primeira pergunta, nós tínhamos Carlos como sujeito. Então, o verbo foi is, porque Carlos equivale a ele. He. O verbo que eu uso com he é is. O verbo que eu uso com Carlos vai ser is também. Só que como é uma pergunta, a formação fica ao contrário. Primeiro o verbo e depois o sujeito. Ao invés de ser he is, fica is he. Ok? Seguindo, então. Who is she? Quem é ela? What is her name? Qual é o nome dela?
Where are they? Onde estão eles? When is the soccer game? Quando é o jogo de futebol? How old are you? How old, literalmente, quão velho. Dessa frase, se for traduzir literalmente, quão velho é você? Ok? Eu quero saber a sua idade, né? Então, a formação desse tipo de pergunta é semelhante ao tipo de pergunta que nós vimos no último vídeo, que a resposta era sim ou não. Nós temos o sujeito e o verbo ao contrário. Primeiro o verbo, depois o sujeito. Ao invés de she is she. Mas antes disso, nós temos agora uma question word, que vai dizer qual é a informação que eu quero saber. Está na hora de praticar. A partir do que eu expliquei anteriormente nesse vídeo, você tem aqui 7 perguntas que você precisa criar com a question word correta. Como que você vai escolher se é what, who, when? Você precisa interpretar o restante da pergunta e aquilo que eu te dei como resposta. Se a informação que ele me deu aqui foi he is at school, o que será que eu perguntei para ele? Perguntei onde? Perguntei quando? Perguntei o que ou qual? É assim que você vai escolher qual question word você vai utilizar, ok? Dá uma pausa aqui no vídeo, se precisar, volta lá na explicação para relembrar o que significam aquelas palavrinhas e depois siga adiante com a correção. Let's go! A primeira pergunta, que foi o exemplo, ele deu Are you? E a resposta foi I'm 13. A partir dessa resposta, eu vou interpretar que ele queria saber a idade. Então, a pergunta vai ser How old are you? A partir da resposta número 1, ele está na escola, eu interpreto que ele quer saber onde que o Henrique está. Então, a palavra onde, where. Where is Henrique? A partir da resposta, ela é minha tia, she's my aunt, eu descubro que a pergunta aqui foi who. Quem é ela? Who is she? A partir da resposta it's a hamster, é um hamster, eu percebo que eu perguntei o que era isso. O que era aquele bichinho? Na pergunta número 4, eu quero saber quando que é a aula extra. A resposta foi, é no sábado. Então, eu queria saber não onde era essa aula, mas quando. Por isso a palavrinha when. Quando eu pergunto who is Neymar, eu estou perguntando quem é o Neymar. He's a famous soccer player. Ele é um jogador de futebol famoso. Where is Lisbon? Quero saber onde fica Lisboa. It's in Portugal. Quero saber que horas começa a aula de matemática. É às 11 horas. What time is math class? It's at 11 a.m. Ok? Então, vai ser assim que nós vamos formar as perguntas que pedem uma informação. A resposta não vai ser sim ou não. A resposta vai ser uma informação. E aí, nós vamos responder essa pergunta com uma frase na afirmativa, igual nós praticamos no vídeo 1. Espero que tenha sido útil. Nos próximos vídeos, nós vamos ver assuntos diferentes. Mas o verbo to be, ele continua aparecendo com a gente por muito tempo ainda. Ok? Bye, bye!